Oi, Renata. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, você como vai? Também, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom. Prazer poder falar com você. Que bom que a gente está, depois de tanto tempo, começando aqui, né? Pois não é, amigo? Bom, o importante é que em algum momento deu certo para a gente fazer e com certeza vai te ajudar bastante. E nada é por acaso e muitas pessoas virão também, vai ser tudo ótimo. É. Acho que às vezes tem alguns casos, assim, pagamento, até alguns, mas eu posso pagar em três? Pode. O importante é que eu consiga lhe ajudar e dê certo, dê resultado. Depois o dinheiro vai vir, então vai dar certo. Oh, Desculpa o atraso aí, estou com um probleminha de dor nas costas, então, consequentemente, de tempo em tempo eu tenho que ficar me levantando e acabo me atrasando em algumas coisas. fica tranquilo, fica em paz. Fazendo sua terapia e tudo mais, mas não está resolvendo. Hérnia de disco? Não, é muscular próximo às escápulas. É alguma coisa de postura ou de... Então, acho que talvez, não sei de que muito bem, está gerando um padrão de contração muscular que chega uma hora que está tudo contraído, fica tudo dolorido. Tudo bem dolorido. Caramba, Deixa daqueles, entendi. não sei se você já fez algum tipo de massagem, que o cara vê que você tem um pontinho ali que está doendo, Aham, muscular ai, cheia daquilo. entendi. Aí Ai, melhores. eu comprei um rolo, aí faço exercício de manhã, faço exercício de tarde em casa, de noite. Liberação disso não tem resolvido. Vou começar com o futuro e estou vendo outra coisa que eu possa fazer. Mas vamos Melhores. lá. Obrigado. Tá gravando aqui. Eu gosto de começar, Renata, esse nosso processo de consultoria de uma forma um pouco diferente do que talvez uma parte das pessoas esperam, que é começar por quanto você ganha, quanto você gasta e a gente entrar numa planilha de gastos. Eu acho que Aham, eu acho que essa questão de quanto você ganha, quanto você gasta, é não um meio, né? Não é o fim. Tipo, não quero saber, não quero ficar controlando o meu gasto por controlar, né? Eu quero controlar o meu gasto e para ir para algum lugar, né? Eu aham. gosto muito de começar esse processo de consultoria de uma forma que eu gosto de dizer que é uma forma estratégica. O que é? É ajudar a Renata a definir os resultados desejados, os fins, para a gente buscar os meios. Tá. Para mim, muito claramente, o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim. Não adianta eu ter Sim. dinheiro por dinheiro. Ele é um meio para eu fazer coisas que eu quero, que eu gostaria. Então, sempre eu quero ter US$ 1 milhão, como você colocou, por quê? Porque eu quero. Tá bom, mas é um fim, né? Então, eu não vejo assim que o dinheiro é um meio, e aí o que a gente vai buscar? Te ajudar a definir bem os fins, como você já colocou nessa primeira sessão, para que a gente busque os melhores meios. Ou seja, o que é que eu preciso fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, o que é que eu devo não fazer para atingir esse resultado. Então, eu gosto de falar que a consultoria ela é estratégica. A gente vai te ajudar a definir os resultados desejados e definir quais são os melhores meios para chegar até lá. Aham. Eu gosto, eu falo que a consultoria é estratégica, mas nem gosto muito dessa palavra de estratégica, por quê? Porque eu acho que é uma palavra banalizada e mal utilizada. Todo mundo fala, eu tenho uma estratégia para isso, para aquilo outro, mas na Aham. prática é algo que é muito subjetivo. Só que o que é estratégia para mim, né? Uma coisa que eu aprendi com o Falcone, estudando gestão, é você conseguir, assim, estratégia exatamente você definir os resultados desejados e fazer as melhores escolhas para chegar até lá. Calma Então, aí que eu vou até anotar. Calma aí. Estratégia. estratégia é você definir os resultados desejados, né? E buscar os melhores, assim, as melhores escolhas para chegar até lá. Isso para mim é estratégia. Quais são os meus resultados desejados? São esses. Tá. Depois que eu definir os resultados desejados, quais são as melhores escolhas que eu vou fazer? Né? Ou seja, os melhores meios. Então, eu gosto muito de falar que a consultoria é muito dos fins para os meios. Né? Não é gastar menos tanto. Gastar menos tanto para quê? Por gastar. Com qual objetivo? Entendeu? Então, é muito dos fins para o meio. Só que, por outro lado, eu falei que o primeiro passo é a gente te ajudar a definir os resultados desejados, né? Ser mais ou menos os seus objetivos, as suas metas. Mas também não gosto da palavra objetivo e meta, porque eu acho que é algo muito... A gente utiliza mal essa palavra. Não tem um significado. Uma meta, um objetivo. Então, eu gosto muito de dizer que é resultado desejado. Por quê? Porque é o que eu desejo que resulta de algo que eu tenho que fazer. Tá? Uhum. E aí, dentro dessa questão de estratégia, a gente tem que ter a estratégia que define os resultados desejados e o planejamento para atingir. Né? Então, a gente vai trabalhar
bastante essa questão do planejamento. Só que também gosto de definir muito claramente o que é o planejamento para você ficar ter um entendimento do que nós vamos fazer e da importância do que você vai fazer. E também o que eu aprendi com o Vicente Falcone, que ele fala o seguinte: planejamento é você criar um plano. E o que é um plano? E ele deixa muito claro, um plano é um conjunto de ações que elas são específicas, né? Elas precisam ser prioritárias e elas precisam ser suficientes para você atingir um resultado. E o que é o resultado? É o seu resultado desejado, ou seja, a sua meta. Então, se eu faço um plano, mas não tenho um resultado desejado, claro, o plano ele não vai servir para quase nada. Porque eu estou fazendo um plano por fazer para chegar em lugar nenhum. Mas se eu também tenho um resultado desejado que eu gostaria de atingir, mas não tenho um plano, tem uma grande chance que eu não consiga atingir. Tá. Então, só um pouco para conceituar como é o trabalho e o que a gente vai fazer, talvez começando tentando entender os fins, tentando entender os impedimentos, tentando entender os problemas, para fazer um plano e fazer as coisas acontecerem. Eu penso muito assim, vai dar certo? Eu sempre, não vai dar certo. As pessoas falam, mas está muito negativo. Eu digo, não, é porque a gente tem que fazer dar certo. Vai acontecer? Não vai acontecer. A gente tem que fazer acontecer. Então, assim, aquela história, não vai acontecer só, a gente tem que fazer. Então, acho que é muito disso, assim. Muito depende da nossa ação, claro, mas uma ação clara, ação objetiva e uma ação nesse sentido. Beleza? Ficou claro? Ficou. Ótimo. Então, vamos lá. Só pegando aqui, tá tudo certo? A Renata Montenegro, 35 anos, solteira, liberal, autônoma, empresária. Tem e-mail, depois eu coloco aqui. A nossa data de início é dia 18. Ok. Eu vou colocando, à medida que a gente for fazendo as sessões, eu coloco o cronograma aqui, vou colocando no status, e depois de cada sessão eu coloco o link da gravação para, se você quiser assistir depois, você possa assistir. Combinado. Tá? Só te explicando como é que funciona o processo para ficar claro para você. O que é que a gente vai fazer e como é que a gente vai caminhar daqui para frente. Em algum momento pode ser que a gente pare para resolver algo mais específico da Renata, que não dê tempo ou a gente se atrasa um pouco. O objetivo, eu criei um processo que serve para a maior parte das pessoas, 80% dos casos, e segue uma estrutura que eu acredito que vai dar muito resultado e dá. Só que tem casos específicos, que a gente vai ter que trabalhar um ponto específico seu para resolver. E aí talvez a gente não siga bem direitinho nessa hora. A gente pare em algum canto ou siga um pouco mais à frente, mas não tem problema. Então, eu vou colocando aqui data por data, o link de cada gravação para você assistir. Só te explicando o que é que a gente vai fazer. Antes de a gente entrar no diagnóstico, a gente vai fazer o que eu chamo de anamnese. E essa anamnese vai nos ajudar a trazer clareza para construir o seu plano. O plano da Renata. O plano da Renata é diferente do plano do Mário, que é diferente do plano da Larissa, por exemplo. Todo mundo vai ter um plano diferente para atingir um resultado diferente. Então, a gente começa fazendo o que eu chamo de anamnese, a gente já vai entrar lá, e depois a gente entra no diagnóstico. Se der tempo, a gente termina o diagnóstico ainda hoje, senão a gente finaliza na próxima sessão. Tá? Beleza. Eu gosto de gastar um certo tempo nesse entendimento inicial, que é como se fosse o plano do projeto. A Renata, a gente está construindo um projeto para a Renata de crescimento financeiro. E o que é um projeto? É um esforço. Definição de projeto é um esforço temporário, que ele tem um início, um meio e um fim, e ele vai dar um resultado que nunca teve até então. Só que se eu não tenho um plano para executar esse projeto, o projeto fica... a gente acaba não conseguindo atingir esse resultado que você não teve até então, tá? Então, eu gosto de gastar tempo entendendo isso para a gente montar esse plano. Beleza. Então, a gente faz a anamnese e o diagnóstico, e o diagnóstico tem um foco de entender onde você está, onde você deveria, e deixar muito claro quais são as lacunas, ou seja, o quanto falta. Para poder assim, eu tenho 10 mil, mas eu deveria ter 50, então falta 40. A gente vai tentar entender por que falta, qual o problema, qual a raiz desse problema, assim, de uma forma mais clara, tentar entender isso. Então, o diagnóstico tem essa função de entender onde você está, onde você deveria, para a gente calcular as lacunas e tentar ver quais são os impedimentos. O que é que está me impedindo de ter aquele dinheiro? Eu gasto muito, eu ganho pouco, certo? Beleza. O segundo ponto é a gente trabalhar a parte de gestão financeira. É entender, principalmente nesse primeiro momento, como é que a Renata gasta o dinheiro dela. E aqui já entra a questão dos meios. Assim, eu defini alguns fins aqui com você. O que é que não está deixando eu guardar dinheiro?
a tal coisa. Estou gastando mais do que deveria, por isso que eu não formei minha reserva, por isso que eu ainda não tenho o quanto eu deveria ter, por isso que eu não estou conseguindo acumular mês a mês. Então, aqui é basicamente a gente definir, assim, a gente analisar como é que está a realidade de gasto da Renata, e aí, com base na realidade de gastos, a gente vai entender onde é que precisa cortar aqui, onde é que precisa reduzir aqui, o que é que precisa manter aqui. E aí, depois, a partir disso, a gente vai construir o seu orçamento dos próximos 12 meses. Para quê? Para ele ali ser o indicador. A gente vai definir a meta e ter um indicador para acompanhar. Qual é o indicador? Controlar os meus gastos em X reais por mês. No seu caso, como foca em aumentar os seus ganhos, aí a gente vai um pouco mais para frente, tá? Mas entender, analisar os seus gastos atuais, tudo que a gente já conversou, talvez não tem necessidade tanto de reduzir os gastos, seu problema não está com gasto, o problema está em a gente conseguir acumular e nesse acúmulo e fazer o investimento mais adequado, certo? Aí a gente entra no terceiro ponto, que é o mapa do crescimento financeiro. Esse mapa do crescimento financeiro foi também uma ferramenta que eu desenvolvi com base na metodologia de planejamento estratégico. É definir os resultados desejados, de novo, desdobrá-los e a gente definir as ações com base nesses resultados desejados, que é tudo o seu plano de ação que está aqui. E aí, na quarta e quinta sessão, e que a gente já for conversando, a gente já pode ir implementando na quarta e na quinta algumas coisas que é já definindo o que a Renata quer, assim, essa quarta etapa é a gente criar o seu plano de investimento de forma estratégica. Investimento que seja adequado para a Renata. O problema que você colocou, qual é o seu principal desafio hoje? Você falou assim, não saber investir. O não saber investir é exatamente por isso, porque como a gente não tem clareza do que eu quero, do que eu preciso, qual é o melhor investimento? Eu não sei. Não sei por onde começar, o que fazer, e aí a gente vai definir isso aqui. O que você quer, o que você precisa, já me passou, algumas coisas a gente vai trabalhar mais, e aí, para cada um desses objetivos ou necessidades, eu gosto de falar que na vida financeira a gente tem um objetivo que é necessário, ou seja, que é algo que eu quero, que eu preciso, e tem um objetivo que é um desejo, que é o que eu quero. Tá? E aí a gente vai definir quanto que vai custar, o tempo, e aí na última sessão a gente entra qual é o produto específico para a Renata. Entendi. Para a reserva de segurança, é esse produto. Para a reserva de independência financeira, é esse produto. Para uma viagem que eu quero fazer, é esse produto. Tá. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, cada uma dessas sessões, elas também estão gravadas, como é que faz para preencher a planilha. Essas 3 primeiras estão gravadas, essas 2 eu ainda preciso gravar. Então, eu queria ver o diagnóstico de novo, queria ver como é que preenche a planilha da gestão financeira, como é que preenche o mapa. Dessa sessão para a próxima, eu vou te mandar esse link para que você possa assistir como que preenche a planilha de gastos para a gente começar a ter o controle de gastos. E aí, da segunda para a terceira, eu vou te mandar como preenche o mapa. Que aí você vai construir o mapa e a gente vai conversar em cima do seu mapa. Tá? Certo. Eu estava até fazendo uma sessão com a pessoa da Febracis e eu falei o mapa, eu disse, cara, agora eu entendi tudo, ficou muito claro para mim, eu estava agindo de qualquer jeito, estou agindo de forma muito clara, eu tenho certeza que vai me dar muito mais resultado, porque o caminho está claro para mim. Então, traz muita clareza, principalmente quando a gente trabalha junto isso aqui. Beleza? Ficou claro aqui? Você tem alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, vamos lá. Você colocou aqui, o que é que te levou a comprar consultoria? Confiança. Obrigado aí pela sua confiança. Com qual dessas situações abaixo você se identifica? Consigo guardar dinheiro todo mês, mas não sei investir. Ok. Qual das opções abaixo da sua prioridade atual? Investir melhor o meu dinheiro. Beleza. Qual a sua renda mensal atual? Você colocou que 50 mil. Né? E sua despesa mensal atual, 10 mil. Aí você colocou bem aqui, ó. Temos que conversar pessoalmente para eu te explicar. Então, vamos lá. Um pouco melhor. Vamos lá. Muita coisa mudou, né? Bom, né? Porque foi rápido, né? Hã? Que bom que foi rápido. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, principalmente minha mentalidade. Naquele dia, e logo em seguida, semana passada, sem esse final de semana agora, o anterior, eu ministrei o For Money, foi quando eu te indiquei. Nossa. E eu tava passando mal mesmo, tipo, eu passei mal o For Money inteiro, tipo, minha cabeça tava assim, toda hora vinha aquela planilha na minha frente e me dava um desespero, e cada vez que eu reforçava para mim lá dentro, que eu dizia que eu vou ser uma bilionária, vinha um turbilhão na minha barriga, e eu dizia, gente, eu tô passando mal.
Eu passei mal o curso inteiro, eu fiz o curso passando mal. E caíram muitas fichas para mim também, eu tomei muitas decisões, porque quando fosse agora para o Brasil, eu estava me programando para ir no Rio, com coisas que eu posso resolver à distância, mas eu achava que eu precisava ir. Eu ia a São Paulo, ia fazer o método CIS em São Paulo, e não sei o que mais lá, já abortei tudo, vou fazer o método CIS em Fortaleza, que eu não vou ter custo nenhum, não vou gastar com passagem para ir para São Paulo, deslocamento. Tinha botado na minha cabeça que eu ia me dar de presente uma bolsa, que é um investimento alto. Encontrei as razões pelas quais eu estava sendo motivada a comprar essa bolsa, entendi que eu posso, mas agora não é a hora. Então, tipo, muita coisa mudou, sabe? E, enfim, e aí tem sido legal porque eu tenho compartilhado e trocado muito, assim, fala com a Lari, e tem sido bem bom para nós duas, entendeu? Então, acho que vai ser um crescimento para as duas. A gente está se apoiando, se ajudando muito. Então, isso tem sido muito bom. E aí muita coisa mudou, né? Só O quando ponto eu disse que... principal, Renato, só te interrompendo, desculpa, o ponto principal que estão me falando aqui é porque, assim, como não existe algumas coisas claras com relação a finanças, né? Sempre é um tema que não é claro, a gente acaba ficando, como eu disse, assim, o principal problema que eu percebi é que as pessoas estão completamente perdidas. Não, assim, por que eu tenho que ir para São Paulo? Por que eu tenho... A gente está muito perdido sem ter uma consciência. Eu acho que trouxe uma consciência importante para você, para não fazer gastos necessários e tomar decisões mais inteligentes, vamos dizer assim, né? Exatamente. Aí, eu acredito, E, uma coisa que eu acredito muito existe muitas vezes uma mudança de rota agora que muda tudo no futuro, entendeu? pois é, e assim, caíram muitas fichas para mim, porque teve uma vez que eu fiz uma promessa, um jejum, e eu passei 6 meses sem comprar nada, eu só podia comprar remédio e comida, mas eu não podia comprar nenhum grampo. E eu passei 6 meses sem comprar nada e vivendo com o que eu tinha. E aí eu sempre fiquei me remetendo a essa época. Eu dizia, gente, por que às vezes eu estou dizendo que eu estou precisando de um tanto de coisa que quando eu paro para ver eu não preciso de nada? Eu estou aqui há 3 meses, tem 3 meses que eu não compro nada. E por que eu fico dizendo que quando eu chegar no Brasil eu tenho que comprar um mundo de coisas, entendeu? E Entendi. fazer um mundo de coisas. Ótimo. Tipo, são 3 meses que o meu cartão tá tranquilo, tá? Eu tô Entendi. pagando só o que já estava, Entendi. mas que eu não tô fazendo despesa nova, entendeu? Ótimo. Um ponto importante com relação à consultoria não é tipo, eu não vou mais gastar dinheiro, eu não preciso, não vou mais gastar, eu não posso mais gastar, só tenho que poupar. Não é isso. Um ponto importante é que você consiga fazer decisões inteligentes de gasto. Como você disse, era inteligente ir até o Rio? No primeiro momento, sim. Depois eu refleti, eu esclareci e disse, não, não é inteligente, eu posso fazer tal coisa à distância. No primeiro momento, você achava que era inteligente ir para São Paulo? Sim. Você disse, não, posso fazer o método em Fortaleza, não preciso gastar com passagem, hospedagem, alimentação, etc, etc, etc. Então, a questão é te ajudar a tomar decisões mais inteligentes com o seu dinheiro, porque o que você está fazendo hoje vai ter um reflexo no futuro. 3.000 a mais aqui, 2.000 ali, 1.000 e pouco ali, quando você vai somando, isso fez uma diferença de alguns anos nessa independência, essa liberdade financeira. Então, tomar decisões mais inteligentes, entendeu? Esse é o principal ponto. Pois é, então eu acho que eu estou com muita clareza disso e ter esse direcionamento agora contigo me traz muito isso, de tipo, cara, é pensar no futuro agora. E eu tenho que fazer as renúncias que são necessárias, sim, agora. Eu não preciso de nada agora, é tudo invenção da minha cabeça, entendeu? Tem aquelas coisas que são necessidades, ok, mas um tanto de outras coisas não. Então, cuidado, e eu estou começando a ter atenção, tipo, cuidado com os excessos, entendeu? E aí muita coisa mudou. Muita coisa mudou porque eu já estava empenhada em fazer mais. Só Ótimo. que agora eu estou empenhada em fazer mais, eu estou fazendo mais e com o objetivo de investir, não de gastar. Então, o que que acontece? Eu me senti mal, eu me culpei já quando eu vi que o dinheiro estava indo embora, né, do que eu tinha feito e não estava entrando na mesma proporção, mas em compensação eu não posso reclamar, tipo assim, eu usufruí. Não foi eu usufruí bem, ok. Então, mas agora já deu, já usufruí, já provei, já sei onde é que eu quero estar, então, ok, vamos voltar aqui então e aprumar a rota. E é Ok. isso que eu estou querendo agora. Então, o que que acontece?
Quando eu botei que era 15 mil, quando eu falei contigo da outra vez, eu estava pegando com média os gaps que eu estava tendo, entendeu? E com como o dinheiro estava saindo e não estava entrando na mesma proporção, e quando ele entrava, ele já saía. O que que acontece? Nesses últimos 2 meses, vai fazer 3 meses que eu estou aqui, meu custo é zero, meu custo é zero aqui, então isso é ótimo. E eu consigo fazer aqui 100 mil por mês. Tipo, em 1 mês e meio eu estava fazendo as contas agora de manhã, já foi algo em torno de uns 210 mil. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Dá E mais ou aí foi menos, quando eu disse, hã? dá uns 100 mil reais por mês, assim, Por relativamente fácil. mês. E aí foi quando eu parei e disse assim, cara, eu tenho que engatar a marcha, pisar no acelerador e, tipo, focar onde eu quero chegar e vai ter que ser daí para frente, Esse é um entendeu? ponto que é muito importante, que se você tem uma capacidade muito boa de fazer dinheiro, como você está fazendo aí, tudo pode acontecer muito rápido, né? Tudo, assim, Mário, se eu estou fazendo aqui 100 mil por mês, eu vou passar aqui lá, nos próximos 12 meses, a gente está falando que em um ano você pode fazer mais de 1 milhão de reais, né? Então, você tem uma capacidade de tudo que a maior parte das pessoas almejam, desejam, que às vezes nunca consegue, você pode conseguir tudo muito rápido com esse foco. Só que tem um outro ponto que é importante. Como você também tem uma boa capacidade de fazer muito dinheiro nesse aí, e ao mesmo tempo o seu custo é zero, eu também gostaria que você começasse a pensar, eu quero usufruir algumas coisas de forma consciente, mas quanto custa? Porque também seja algo que te dê um prazer em fazer. Porque eu conheço assim, Magno, eu ganho 10 mil e gasto, sobra 2. Putz, aí aperta. Eu tenho que priorizar. Né? Às vezes, assim, realmente é escasso, eu faço 10, às vezes sobra 1.000, às vezes não sobra. Beleza, não é o seu caso. Assim, vai fazer diferença eu poupar, sei lá, 100 mil ou 97? Não vai fazer muita diferença. 3 mil eu vou Tá. usufruir, tá? Eu fiz meio que essas contas já. Eu parei realmente para fazer isso, entendeu? Só, E aí só, eu só voltei. te interromper rapidinho, assim, qual a ideia? Que você faça um orçamento, assim, quanto custa o usufruto das coisas que eu quero ter ou fazer. Assim, estou Tá, dizendo para rasgar. Sim, mas, entendeu? No eu início entendi. você vai de outra coisa. Porque assim, o que que acontece? O que que para mim hoje seria usufruir? A viagem. Eu amo bolsa. Então, bolsa é uma coisa que é, é como se fosse assim, o meu investimento também, entendendo que são bolsas de um preço elevado e que elas se tornam mais elevadas com o passar do tempo. Então, eu comecei a fazer essa conta e disse assim, calma, vamos botar aqui no lápis. Vamos dizer que eu faço uma média de 110. 100 eu guardo, vou investir, vou movimentar, e 10 eu tiro. Para quê? Para mandar um tanto para os meus pais, porque é algo que é por mim, eu sei que é por eles também, por isso que eu estou tão focada, eu quero poder estar mais ativa na vida deles, dando uma tranquilidade para eles. Eu trago realmente isso como se fosse responsabilidade minha, Tá? certo? Apesar de que hoje eles não dependem de mim e eles nem querem, mas eu sei que, tipo, eu deixei um cartão de crédito lá com eles, então eu fico tranquila porque eu sei que se apertar de alguma forma, eles vão usar o cartão e tá tudo bem, eu pago o cartão e eu botei um limite, tipo, de R$ 1.000. Eles não sabem nem quanto é o limite, porque eles não ficam usando. Entendi. Mas, tipo, se meu pai precisar para comprar um remédio, meu pai vive de comissão, então, se precisar para alguma coisa, que nem eles precisaram esse mês, eu posso proporcionar algo para eles. Vai lá no salão, mãe, usufrui. Vai lá. Isso para mim faz sentido, entendeu? Entendi. Então, Dois só pontos. que eu botei um valor que eu conseguisse, eu botei um limite de cartão para eles de R$ 1.000, que R$ 1.000 dá para eles botarem do padrão de vida que eles levam, dá para eles botarem gasolina, dá para ir num salão, dá para comprar um remédio por mês, entendeu? E que eu e eu faça isso por gratidão e não como responsabilidade no sentido de Não por culpa ou obrigação. de como de ter que carregar, entendeu? Mas de tipo assim, um transbordo para fazer sentido para mim, saber que eu estou fazendo, que eu usufruí até então, mas que eles também estão tão ok, que eles também estão sendo alcançados com isso, de uma forma de gratidão, entendeu? Esse Então eu sei aspecto, que isso de alguma forma traz esse aspecto segurança que eu para eles. acho importante para você, assim,
Seu pai tem quantos anos hoje? Meu pai tem 73. Eita, já não é mais tão novo, né? Não. E aí você falou que ele trabalha, vive de comissão, base no trabalho dele, talvez ele não tenha mais tanta saúde para trabalhar por tanto tempo, certo? Uhum. O que é o ponto importante? Talvez a gente pensar em algum tipo de investimento para ele ou para você, que daqui a, sei lá, alguns anos possa gerar uma renda para ele. Tá. Um outro aspecto que talvez seja importante, que a gente pode conversar um pouco mais à frente, que normalmente o que é que eu sempre falo, né? Todos nós estamos expostos a alguns riscos que nós não estamos vendo. Tá? E aí, quais são os riscos? No meu caso, eu tenho um filho de 1 ano, há uma morte prematura. A maior parte da renda vem do meu trabalho. Minha esposa tem uma renda pequena. Se o Magno morrer, o que é que acontece? Minha família vai ficar sem sustento. Então, meu pai vai sustentar, o pai da minha esposa vai, mas não o que eu gostaria. Ah, mas vai estar morto, morto não tem querer, tudo bem, mas tem que fazer alguma coisa. Então, e aí então tem a morte prematura, invalidez total ou parcial ou doenças graves. Eu acho que são riscos a qual nós estamos expostos, que acabam afetando financeiramente a nossa vida de alguma maneira. Mas assim, Magno, se eu vier a falecer, meus pais não têm muito, eu não sei como é que vai ficar o futuro deles lá na frente. Tá? Eu posso deixar um seguro de vida e que eles sejam beneficiados. No dia que você tiver um filho, você pode dividir esse benefício para o seu filho. Certo? Ou uma questão, tive uma invalidez por algum motivo, alguma coisa, quem é que me sustenta? Meus pais não podem. Eu tenho um seguro que me ajuda. Então, uma situação que tipo, você tem, que você meio que produz para você e seus pais não têm tanta condição de, em algum momento, alguma coisa que aconteça, e você ainda está em outro país, assim, cara, eu preciso me proteger. Preciso de uma proteção. Tá. De carro. O pessoal, besteira, não sei o quê. Acho que é a questão de prudência. Estava uma vez conversando com uma pessoa, não, Mário, mas eu me sinto muito abençoada por Deus, nada vai acontecer comigo. Eu disse, amém. Mas Deus pede que a gente seja muito prudente. Em todos os textos, ou quase a boa parte dos textos da Bíblia, fala de ser prudente. Então, acho que é muito mais uma questão de eu não sei o que vai acontecer comigo, eu tenho um seguro que me protege minha vida e a minha família financeiramente. Tá? Eu estou comentando isso porque eu vi que você tem uma preocupação com seus pais e em algum momento eles podem enfrentar uma fragilidade financeira no futuro. Entendeu? Tá, e deixa eu te perguntar. Quando tu fala em seguro, não seria mais inteligente? É minha mentalidade, tá? É o que eu venho. Ao invés de pensar num seguro, como se, tipo assim, eu pago plano de saúde, né? Uhum. O que eu não uso, ainda bem que não precisa, mas digamos que eu não uso, eu vou perdendo dinheiro. Sim. Eu não sei exatamente como que funcionaria um seguro, mas aí o meu questionamento não seria mais interessante eu ter uma conta investimento que eu deixasse aquele dinheiro separado para isso, rendendo de uma forma melhor, como que me gera uma segurança, mas está rendendo a nível de investimento? A questão eu entendi a sua pergunta e o pensamento está certo, só que ele está certo se tudo der certo. Se tudo der certo, ele está certo. Se alguma coisa der errado, ele está errado. É igual o carro, o seguro do carro. Putz, eu vou pagar o seguro do carro, mas nunca usei. Tá, se um dia você precisar, ele vai quitar tudo. Então, se tudo der certo, nos próximos 10, 20 anos, ok. Só que enquanto eu ainda não tenho um patrimônio para manter qualquer coisa que seja necessário, Entendi, aí eu vou e faço seguro. Vou te dar um exemplo entendi. claro. Eu tenho um tio que é muito rico. Na casa dele, deve ter uns 6 carros, e 6 carros deve dar, tipo assim, uns 3 milhões de reais. 6 carros. Ele não tem nenhum seguro em nenhum carro. Por quê? Porque se um carro desse de 400, 500 mil bater, perder, roubar, pegar fogo, ele compra outro carro, não tem um custo para ele. Não é 500 mil, é caro, é. Ele pode comprar à vista ou do jeito que ele quiser. Entendi. Não vai fazer tanta diferença. Mas, por exemplo, imagine que eu tenho um carro de 50 mil e esse carro, metade é financiado com o banco e na minha conta eu não tenho nada. Se eu vier perder esse carro, estou lascado. Porque eu devo 25 para o banco, eu vou ficar sem carro. Então, enquanto você ainda não tem um patrimônio que dê sustento a tudo isso, é inteligente ter um seguro. Tá? Entendi. E seguro é barato, você paga 200 e poucos reais por mês para ter uma boa proteção, entendeu? Ah, tá. Tá. Tá? Estou só te comentando isso porque isso não é muito comum de as pessoas pensarem ou terem. Eu acho que faz muito sentido para a Renata, já que eu não posso depender dos meus pais no sentido financeiro,
e para os meus pais, porque lá no futuro eles podem enfrentar alguma fragilidade financeira. Entendeu? Então a gente acaba meio que blindando o seu crescimento financeiro e patrimonial. Tá? Tá, entendi. Anotei E aí, aqui. assim, só voltando à fala, né? A história dos 100. Hoje, para mim, é tipo assim, na minha cabeça, quando eu não podia tanto, eu já... Tipo assim, como eu não pensava, não fazia uma reserva e fui guardando só no banco, achando que aquilo ali não acabaria, eu investi em bolsa. É tipo assim, eu acho que eu já usufruí. E eu quero continuar usufruindo, só que agora de uma forma, eu não me... Nesse primeiro momento, o máximo que eu puder investir, para mim faz mais sentido, Ótimo. entendeu? Tá, E aí, vou só te pedir que você, tipo assim, ok, o máximo que eu puder investir faz mais sentido. Mas como você tem uma grande capacidade de, vamos dizer assim, eu recebo muitas sementes e posso plantar muitas sementes para dar muitos frutos, eu vou usufruir um pouco dessas sementes. Assim, então o que é que eu estou te pedindo, assim? Magro, eu gostaria de usufruir, investir, tá, mas quanto custa o usufruto consciente da Renata? Eu gosto de bolsa, eu preciso comprar uma bolsa todo mês? Talvez não, entendeu? Eu preciso gastar doidado, mandar dinheiro para todo mundo, comprar... Não. O que é que eu gostaria de fazer? Que eu faria antes, que talvez eu não pudesse, porque quando eu ganhava 20, gastava, sei lá, 10, 12, 14 para morar em São Paulo, sobrava 4, 5 e era apertado, aí era uma coisa ou outra. Aqui não, se você tem uma grande capacidade de fazer, como eu disse, poupar 100 ou poupar 105 não vai fazer muita diferença. Até te mostro depois isso. Então, assim, quanto que eu custa... estava só pensando assim, ó, se eu manter uma média, e é o que eu quero, tipo assim, vou me empenhar para isso. Uma média de 110, 100 eu faço e 10 é para usufruir, entendeu? Ok. Eu consigo usufruir bem com esse valor, porque eu não... Mas você vai, eu fiz 105, eu vou usar o usufruir com 5. Eu fiz 103, eu vou usar o usufruir com 3. Entendeu? É isso, entendeu? A margem de diferença dos 100 até 10, até 110 eu usufruo, que já for a mais eu já não preciso, eu já ponho para o investimento também, porque isso já seria um valor suficiente. E quando eu te digo assim, amigo, eu estou falando num curto prazo, em que sentido? Aqui eu não tenho com o que gastar, entendeu? Aqui eu não tenho coisas Podia, tipo, visíveis, eu não tenho coisas visíveis ao meu alcance. Para eu comprar, eu estando aqui para deixar no Brasil, que nem eu fiz um tempo desses com a bolsa, tá lá, entendeu? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ok. Então, vamos lá. E aí, desses 10, por exemplo, eu queria estar sempre tirando um tanto e fazer literalmente como se fosse uma conta de, que nem você falou, o investimento para viajar. Eu amo viajar, então eu quero fazer aqui um tanto e deixar como se fosse a conta da viagem. Sempre que eu quiser viajar, vai sair daquela conta. O que é que eu vou te pedir? Faça uma lista de viagens. Gostaria de ir para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Nos próximos 12 meses, para onde é que eu gostaria de ir? Para tal lugar. Ah, nos próximos 2 anos, para tal lugar. Quanto é que vai custar? O que você pegar assim? Faz uma lista de 5 locais, prazo, o que é que eu mais gostaria de ir urgentemente, vamos dizer, mais rápido, e quanto vai custar? Porque aí cabe dentro do seu orçamento. Assim. A gente vai orçar isso. Quanto eu vou orçar o lazer da Renata, eu vou orçar a viagem. Cabe dentro desses 10 mil? Provavelmente cabe. Entendeu? Muito rápido. Daqui a 3 meses é para fazer uma mega viagem que você... Aí eu vou guardar e não fez, entendeu? Pois é, o que eu estava pensando outro tempo? Eu disse assim, cara, porque eu tenho um sonho de ir para a África do Sul. Eu estou do lado agora. Então pronto. O meu custo ele cai à metade, entendeu? E a África do Sul não é tão caro, né? Não, tipo, eu tinha um sonho, sempre tive um sonho de ir para a África do Sul. Uhum. Só que era saindo do Brasil. Agora eu já estou no lugar, entendeu? O meu custo de deslocamento cai em muitos por cento. Ok. Então, já vai ficando mais perto. Então, beleza. Aí você tem conta na Vitra, ok. Não sabe o seu perfil de investidor, pontuação de risco. O que é que eu vou te pedir? Que você entre na tela principal da Vitra e você faça um printzinho e me mande. Só que eu tô com um problema. Qual é o problema? Eu consigo fazer isso, eu já desde aquela nossa conversa, eu já fiz alguns movimentos. Eu fui entrar na Vitrio, eu não lembro a senha.
ele manda para o meu celular. Só que eu estou sem o chip do Brasil, só consigo botar o meu chip do Brasil em agosto. Eu vou te passar o WhatsApp da Vitrio, e aí você fala com eles para ver como é que resolve isso. Pode ser? Pode, claro. Só um minuto. Vou tentar achar aqui o WhatsApp da Vitrio e te passar o número dele. Eu tinha aqui salvo, acabei apagando, mas eu te mando. Tá? Que aí você fala com A ele. Vitrio continua sendo o melhor lugar para eu abrir a conta? Nada, o melhor lugar, assim, hoje as corretoras não tem muita diferença não, sabe? Tipo, meio que é commodity. Os produtos que uma tem, a outra tem. A Vitro eu acho que ele tem um bom atendimento, bons produtos. A plataforma deles é fácil de mexer, Tá. os são bons com custo baixo, entendeu? Então, eu não tem muita diferença não. Tipo assim, vai ser muito melhor tal lugar do que o outro. Se você precisar de um assessor de investimento, aí assim, é até uma coisa que eu estou pensando em fazer, porque assim, eu tenho muito cliente que está indo para a parte de investimento, aí eu mando às vezes na XP, aí o pessoal da XP não passa muita coisa boa. Aí eu peço a pessoa ir para a Vitro e eu vejo que a pessoa trava. Aí como eu não tenho como ficar acompanhando dentro da Vitro, eu muito provavelmente vou abrir um escritório do BTG e te falo em algum momento. Mas basicamente é a mesma coisa, só vou conseguir acompanhar mais de perto. Entendeu? Tá? Mas eu te mando aqui o WhatsApp da Vitro para tentar resolver isso. Porque também eu acho que vai pro seu e-mail também, eu acho. Entendeu? Não, não chegou nada no meu e-mail, chegou só. Me manda o WhatsApp quando tu conseguir, que aí eu. Tá bom. Então vamos lá. Beleza. Aí hoje você tem 50 mil investimentos financeiros. Depois eu vou te pedir. Isso aqui está aplicado em quê? Está onde? Amigo, Aplicado em quê? não está aplicado, está no banco. Qual o banco? Itaú. O Itaú na conta corrente, é isso? Aham. Ok. Vou deixar isso aqui em amarelo, que é uma coisa que a gente precisa agir. Aí a gente define o que vai fazer. Beleza. Aí você me falou um pouco da sua situação financeira atual. Muita coisa mudou, tomei decisões importantes. Estou com muita clareza, estou empenhado em fazer mais dinheiro. Porém, estou pensando em ir para Angola também, que é tão bom assim para fazer tanto dinheiro, acho que eu vou para aí também. Amigo, venha. Porém, com foco em investir, não é simplesmente em gastar. E olha só, no que você precisar, eu tô lhe indicando aqui, viu? Tá ótimo, te agradeço. Tô lhe indicando aqui. Aí vamos lá. Qual é o seu principal problema ou desafio financeiro atual? É saber investir. Eu vou até daqui a pouco movimentar mais para voltar a fazer algumas aulas online, fazer alguns eventos aqui de lançamento e tal. Esses últimos 6 meses que eu saí da Febracis foi muito desafio, porque eu tive que mudar tudo e começar tudo do zero. Então agora eu estou conseguindo ter um pouco mais de tempo para poder fazer as coisas rodarem. Aí eu te falo que a gente pode fazer alguns eventos específicos para os seus clientes, pessoal daí, entendeu? Combinado. Aí, qual é o seu principal desafio ou problema financeiro? Saber investir. Esse é um ponto importante que a gente vai trabalhar bem, que a gente vai ter que ter algumas metas específicas de investimento. Meta não no sentido de valor, mas no sentido de destino. Eu preciso formar uma reserva de segurança. Ela, da Renata, hoje, que o Renato não tem nenhum gasto, seria zero. Mas você, em algum momento, você tem que ter um dinheiro com liquidez para você usar a qualquer momento. Então, beleza. Vamos alçar. Se for ter uma despesa mensal de mais ou menos 10 mil, a gente deixa 30 mil numa conta com liquidez imediata. Você já tem 50. A gente pode ver alguma coisa no próprio Itaú ou tirar do Itaú para algum lugar. E aí, Tá. eu precisei, meus pais precisaram, eu precisei, teve um imprevisto, teve uma necessidade, teve uma oportunidade, eu tenho ali uns 30 mil. Os outros 20, aí a gente pode fazer outras coisas. Tá? Um ponto que você importante é que quando a gente começar a definir o que a Renata quer, o que a Renata precisa, eu consigo te orientar muito bem especificamente o que você vai fazer com esse dinheiro. É muito parecido, gosto de comparar com uma nutricionista. Seja nutricionista, eu quero ganhar massa magra, quero emagrecer, quero perder peso, quero correr. Ela vai criar um plano alimentar específico, vai dizer, ó, come isso, tome suplemento, isso aqui. Então, parecido com isso. Tá? Dá para a gente investir de qualquer jeito? Dá, mas você pode dizer, eu quero fazer uma viagem daqui a 3 meses, vai custar tanto, e o dinheiro está no investimento que não pode sair. Entendeu? Não fez muito sentido. Tá?
Então, isso aqui é importante a gente definir objetivos. Definir objetivos pessoais. Eu gosto de falar que existem os objetivos que são necessários e os objetivos que são desejos. Por necessidades, para que necessidades e desejos. Tá? Então, beleza. Então, é só pensar assim, o que é que eu quero? Eu quero fazer uma viagem para lá. É preciso? Não. A prática não é necessidade, é um desejo. Entendeu? Quero comprar uma bolsa tal. Eu preciso dela? Na prática, não vou precisar, mas é um desejo. Se eu posso pagar para o meu desejo, ok. A questão Pois é, existem algumas coisas, só um exemplo. Existem algumas coisas que elas vão se tornando necessidade em que sentido? De alcance do meu público, entendeu? aí Tipo, tudo bem. meu público reconhece o cheiro do meu perfume. O meu público se conecta. Hoje, o meu público aqui, muitos têm esse poder aquisitivo, entendeu? Entendi. Então, de alguma forma, eu tenho que estar me assemelhando. Então, algumas dessas coisas, e aí por isso que eu disse que acaba que já sendo um usufruir. O próprio perfume é uma coisa que eu gosto, que me rende e que me gera um retorno, porque me gera uma conexão específica com um público específico. Entendi. Isso é muito bom, porque assim, já vi vários casos, já conheci várias pessoas que precisam manter esse padrão, só que não tem dinheiro. E fica meio naquela roda ali que não sai do lugar. Ganho, gasto com isso para me conectar. No seu caso, você já está em outro patamar. Eu consigo fazer, pagar isso aqui e ficar tranquilo. Então, beleza. A gente, sim. Por isso que a consultoria é bom, porque a gente está falando de coisas específicas com ações muito claras. Ou seja, desejo, Tomás, eu tenho desejo de algumas viagens. Tá. Quais as viagens? Aí você já anotou aí. Eu vou tentar no seu plano de ação aqui, ó. Quais as viagens? Anotei aqui. Quando e quanto vai custar? Tem um livro que eu li esse ano, estou lendo esse ano já pela quarta vez. Na verdade, eu li 3 vezes a versão 1 e estou lendo pela primeira vez a versão 2 dele, assim, o guia prático, que chama Get Things Done. Está bem aqui. Eu acho que está aqui. Tá, esse aqui. Arte de Fazer Acontecer, de um autor americano chamado David Allen. Esse cara é considerado, se quiser eu passo o nome para ti, é considerado o melhor especialista do mundo aí em planejamento e produtividade pessoal. Ele desenvolveu um método, não é tão fácil de entender só lendo o livro, mas depois você vai entendendo, você vai vendo que faz sentido, você vai executando. E aí uma coisa muito, muito legal que ele fala é assim, por que o nome do livro é Get Things Done, né? Fazer acontecer, né? E aí por que muitas coisas não acontecem? Porque a gente não gastou tempo suficiente pensando naquelas coisas. Ou, como ele diz, é esclarecer. Entendeu? Então, quando o que a gente está fazendo aqui? Está esclarecendo vários pontos para você que até então não estava tão claro. Quando tiver mais claro, aí, dentro da metodologia dele, ele fala assim, beleza, agora está claro. Qual é a próxima ação que eu vou fazer? Ah, beleza, eu vou pagar a viagem. Entendeu? Ficou mais, assim, depois que ele fala assim, depois que a gente esclarece as coisas que... Existe um fluxo de trabalho, mas assim, depois que as coisas chegam até você, você anota o que ele chama captura, você esclarece o que é que ela é e qual é a próxima ação e você organiza o que você vai fazer. E aí depois você toma uma decisão e você se engaja com aquilo. Então é muito legal isso, assim. Às vezes a gente não consegue tomar uma decisão porque a gente não gastou tempo suficiente para esclarecer aquilo, ou pensar sobre aquilo. Certo? Ótimo. Aí você botou a nota 8. Me fala o principal motivo que você deu essa nota 8. O motivo que a Renata dá um 8. Porque eu me sinto tranquila. Eu sei que tudo que eu gastei, eu tinha para gastar, eu não fiz dívida. Eu sei que eu sei fazer e eu já fiz, e eu também, quando eu dei essa nota 8, já foi com base no novo que eu estava vivendo. Só que depois da nossa conversa, eu praticamente dobrei. Entendeu? Eu pisei no acelerador e eu disse, eu vou. Entendeu? Então, tipo assim, é como se aquele 130 que tu me falou, que eu fiquei com ele na cabeça, me atazanando, eu disse assim, eu vou correr atrás desse prejuízo. Ok. E eu pisei no acelerador, entendeu? Então, por isso que eu dou 8, mesmo sabendo que na minha conta hoje
eu só tenho o valor que eu já te disse. Por quê? Ok, Porque esse outro caiu, mas eu já fiz, entendeu? entendi. Me fala o que seria um 10. Aí o que seria um 10 é o teu meu Né? 1 milhão, R$ 1 milhão, não é nem US$ 1 milhão não, aqui é R$ 1 milhão, Tá? trazendo como submeta, né? É alcançar esse 1 milhão em investimentos e ter mais, tipo, uns 100 mil que seja líquido, entendeu? Com liquidez. Sem mexer, sabendo que todo mês vai estar entrando e vai estar aumentando. Eu acho que isso seria um 10 para mim hoje. Daqui a quanto tempo você gostaria de realizar isso? Amigo, 1 ano. 12 meses, É possível. tá? Dia 18/8. Eu só tenho que estar ciente do que eu tenho que fazer e realmente dar no acelerador e não pisar na Pronto. ré, É entendeu? por isso que eu estou fazendo isso aqui, entendeu? Que é exatamente para a gente começar a definir as coisas para não fazer de qualquer jeito, tá? Porque aí você Uhum. pode, assim, não é o seu caso, mas pode ter casos que tem casos que você vai fazer, já tem casos que a pessoa fez muito mais e a vida financeira piorou, entendeu? Muito. Porque agora eu tenho um crédito e antes eu não tinha. Aí, antes eu devia 0 e hoje eu devo 3 milhões, Uhum. 50 mil por mês. E aí? Piorou tudo. Porque a sua vida financeira tem muito mais risco do que tinha antes. Entendeu? Mas beleza. Só estou Assim, perguntando. ó, eu fiz uma besteira, eu considero que eu fiz uma besteira, tá? E aí, a outra coisa que eu quero botar aí, tipo, um carro. Eu sou totalmente contra carro. Essa é a realidade. Mas hoje a realidade é que se precisa de um carro em Fortaleza. E o que foi que aconteceu? Tinha um carro, só que o carro ficou na mão, meu pai que estava usando. Percebi que ele não vinha tendo o mesmo cuidado que ele tinha antigamente. Com medo de deteriorar, eu cheguei há 1 ano em Fortaleza, peguei e vendi o carro. No que eu vendi o carro, eu fiz o dinheiro, só que eu não apliquei o dinheiro. E se eu for considerar, ok, o dinheiro está lá, mas todo o outro restante que eu tinha feito, que ele era para ter se somado, ficou só ele, entendeu? E o que eu fiz se diluiu. E aí eu fui lá e fiz um contrato de um carro por mês. Um contrato de 3 anos, que só me dá dor de cabeça, mas pelo menos eu sei que o carro está com. Eu não tenho preocupação nenhuma, então acaba sendo um descanso para minha cabeça ao mesmo tempo. Você E tá lá paga, em Fortaleza. você paga a mensalidade dele. Ficou combinado de eu pagar metade, meu pai pagar metade, entendeu? Então hoje aí na minha cabeça, eu prefiro ter o descanso de saber que eu estou desembolsando R$ 750 bancando a mensalidade desse carro por 3 anos, Porque que me tem um traz carro mais de X mil tranquilidade, lá do que parado. ter um carro perdendo valor e acaba que no final eu acho que eu vou estar pagando mais do que se tivesse com o carro, o que já tinha, entendeu? Talvez eu esteja Tudo bem. perdendo dinheiro. Essa questão de comprar o carro ou ter um carro de assinatura, é uma coisa que eu tenho pensado até trocar o meu carro nesse sentido. Pode ser assim, pode ser um pouco mais caro pagar o carro de assinatura do que ter o carro, do que ter o seu próprio carro. Só que, como você falou, o carro está desvalorizando, eu tenho várias obrigações com o meu próprio carro, pode acontecer alguma coisa e, por outro lado, o meu dinheiro pode ser usado para outras coisas melhores. Não só investimento financeiro. Posso fazer outra coisa, sei lá, precisar investir num negócio, dá muito mais resultado no futuro, entendeu? Pois Então, é, só que não foi o meu caso, entendeu? E aí eu tenho a sensação de que o contrato desse carro ele já me dá muita dor de cabeça. Se você estiver pensando em fazer isso, não faça pela Movida, porque é dor de cabeça. entendi. E aí, estresse irrita tanto que quando acontece isso e tem sido tão frequente, sabe? Enfim. E aí eu fico, cara, eu quero comprar um carro logo, simples e básico que seja, mas para tirar esse enchimento de saco da minha cabeça, Mas você entendeu? precisa passar, de qualquer forma, você precisa passar 3 anos, não precisa? Já foi um. Eu tenho que esperar 2, não tem jeito. Eu talvez não seja melhor nem comprar o carro agora. Você tem perspectiva de saber quando é que você volta? Não. Às vezes assim, o caso aconteceu com uma cliente minha. Ela foi ganhando dinheiro ao longo do ano, ela queria comprar um apartamento para ela. Ela é de Brasília. Aí quando chegou lá, no final do ano, não deu para ela comprar um apartamento. O apartamento que ela queria comprar era muito caro. E a passagem ia ficar muito cara. Ela ficou meio chateada, sabe? Vou comprar um apartamento de qualquer jeito para alugar. Lá, que tipo,
tipo o kitnet, que lá no Brasil eles têm outro nome que eles dão. E aí ela pegou e falou assim, eu vou comprar para alugar, não quero saber, a gente vai analisar. Quando a gente foi analisar, quanto ela pagaria de juros por mês era maior do que só o aluguel que ela ia receber. Entendi. Melhor pegar. Então, às vezes você está meio chateado e quer resolver a coisa de uma vez, você vai ter que passar 2 anos com o carro. Você não, vou voltar, entendeu? Então, acho que isso aí é um pouco mais de paciência aí que vai dar certo. Beleza. Quando eu pergunto isso aqui, 3 coisas que você vai ter fazendo nos próximos 12 meses, é uma forma também de te ajudar a ter mais clareza de alguns objetivos. Porque nem todo mundo consegue ter uma clareza e falar assim, quero fazer X mil e conseguir, gastar tanto e investir tanto. Tem gente que não tem muita flexibilidade ou não consegue pensar em como eu vou fazer mais do que eu faço hoje. Então, eu gosto de perguntar porque esse aqui é um objetivo, comprar minha Chanel com rendimento sem mexer no principal. Quanto é a Chanel? 70 mil. A Chanel tá meio, A cara do Ryan. Chanel tá meio cara. Eu pensei que... Não, mas deixa eu te falar. Mas deixa eu te falar. Não, é porque eu pensei... Mas eu não quero a de 70, não. É porque minha cabeça foi lá. Aqui eu quero realmente... A cabeça foi lá porque tem um desejo aí, tá escondido lá. Não, mas aqui eu quero mesmo. É porque eu acho que ficou... Não é a bolsa pela bolsa, porque a bolsa de 70 não é a bolsa que mais me agrada. A que me agrada, a que eu quero, ela custa 40. Quase a metade, mas ainda me esticar, mas tudo bem. Tá. Nos próximos 12 meses, você quer ter um Chanel de 40 mil. Ok. Amigo, só que assim, ó, só um parênteses. Essas bolsas, elas se tornam um investimento. É um gasto e, ao mesmo tempo, é um investimento. Porque elas não perdem valor. Sei. Eu tenho uma prima que todas as bolsas que tu imaginar mais cara que existe, ela tem. O pai dela dá. Então, é Chanel, é Hermès, é umas bolsas que na minha vida nem sabia que existia. Pois é, então, essa bolsa, ela rende. Tipo, eu comprei uma em 2019, logo quando eu disse assim, caramba, vou me presentear e vou me permitir ter uma, porque eu estava no momento ok na Febracis e tal, e tal, e tal, e eu disse, eu vou me permitir. Na época, eu comprei ela de 7 mil reais. A mesma bolsa hoje está custando quase 10. Entendi. Entendeu? E o povo compra de segunda mão por esse preço, porque Entendi. às vezes já não tem mais na loja, então eles preferem comprar. Então, eu estou dizendo, é caro, é um investimento. Mas também seria aquela coisa assim, é um investimento em mim, porque eu gosto. E não é de comprar, não vou ter 30 milhões de bolsas, entendeu? Entendi. Legal. E aí, para a gente finalizar aqui, você falou que tem investimento imobiliário. Você quer comprar um imóvel, é isso? Não, eu quero ter várias formas de investimento. Eu quero ter algum que eu não sei qual é. Terreno, mas eu não sei analisar isso. Eu não sei. Pensa em investir em imóvel. Quando eu vejo hoje gente que comprou terreno de 5 mil reais e o negócio hoje vale 1 milhão, eu fico tipo, puta merda, onde é que eu tenho uma inteligência que eu não tenho para fazer um negócio desse? Cadê, entendeu? Qual é o seu principal sonho? Ter $1 milhão e liberdade financeira. Ok. Qual é o seu maior medo com relação ao futuro? Tem que trabalhar para ter. Então, o que você está falando é que, Maia, eu quero investir de uma forma que eu não preciso trabalhar para ter dinheiro, é isso? Eu faço o dinheiro, não vou estar trabalhando de graça, mas que, tipo assim, aquilo ali vem para somar no meu patrimônio, não por uma preocupação de mês, entendeu? Então, gerar uma renda tal com os... Ok. Isso aqui é importante por quê? Porque existe estratégia de investimento que te permite a isso, tá? Por exemplo, eu posso hoje, se você está fazendo 100 mil mais ou menos, até o final do ano você teria mais ou menos uns 500 mil reais. Esses 500 mil reais já pode estar investido de um jeito que dê para reinar com uma renda mensal. Todo mês você recebe um valor. Às vezes não é o mais recomendado se você continua tendo capacidade de fazer dinheiro. Por exemplo, não sei quanto tempo eu vou ficar em Angola. Vou ficar pelo menos os próximos 12 meses. Faz sentido eu pegar esse dinheiro e aplicar na coisa que me deu a renda mensal? Talvez não, você não precisa. Agora, assim, Maia, no caso de uma cliente minha, ela vendeu o negócio dela e aí ela recebeu uma grana e aí ela ficou com medo de, no novo trabalho dela, ela vendeu a empresa e vai assumir a carreira lá. Empreender. Aí ela falou assim, eu tenho medo que nesse novo negócio não pague as minhas contas.
Então, eu preciso de uma renda que complemente. Aí faz sentido. Ela tinha lá uns 7, 8 mil a mais por mês nos investimentos. Beleza. Não é o seu caso, você continua gerando. Aí, em outro momento, Magno, parei de gerar, não estou gerando. Aí a gente muda a Não estratégia. é. E Tá? assim, amigo, nem para agora, entendeu? Eu falei isso, tipo, a longo prazo, de tipo, saber que vai entrar aquele dinheiro, mas eu já vou direcionar para um investimento. Ótimo. Isso aqui é muito importante que eu estou falando, porque é exatamente o que a gente conversou no começo. Assim, é ter a consciência, a mentalidade, como você falou, de ao longo do tempo, se o meu maior medo é esse, e ao mesmo tempo, meu principal sonho é ter liberdade financeira, eu preciso acumular um patrimônio. E esse patrimônio ele tem que ser acumulado em coisas que me geram um ativo que me gera renda. Entendeu? Uhum. Eu posso ter várias coisas, mas não me gerar tanta renda. Ficar lá ativo imobilizado que me gera renda. Então, um ponto importante é esse. O que é que se a gente for avaliar, muitas vezes nossos objetivos são conflitantes. Eu queria ter X mil reais, ao mesmo tempo quero comprar um carro nos próximos 12 meses. Não dá. Ou, eu pego vários clientes, eu queria ter tantos mil reais nos próximos 12 meses, eu queria trocar de carro, eu queria comprar um Compass. Não dá. Ou você faz uma coisa, você faz outra. E acaba gerando um comportamento incongruente. Né? Uhum. Gera uma confusão, como você falou. Então, muito posso estar falando porque essa consciência clara, se você tiver uma boa capacidade de gerar dinheiro nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, isso vai fazer uma grande diferença, uma diferença muito grande nisso que você está falando. Tem US$ 1 milhão, eu botei aqui reais, tem US$ 1 milhão e ter liberdade financeira. Ok. O problema do dólar é que cada vez o dólar sobe mais, então a gente tem que, ao longo do tempo, ter uma estratégia que esteja uma boa parte do seu dinheiro aplicado em dólares. Uhum. Ativos dolarizados para que você possa ganhar dinheiro em dólares e proteger da variação entre o dólar e o real. Tá? Pois é, o que que acontece? Uma coisa que expandiu muito minha mente, sabe? Porque aqui eles falam muito em dólar e em euro. É porque o dinheiro daí não tem valor. A Pois inflação é é, e muito aí grande. começou a me dar um start, tipo assim, cara, eu preciso ter um investimento em dólar. Eu preciso ter. E isso ficou próximo, entendeu? Que antes era algo super distante da minha realidade, da minha fala, Exatamente. e ficou próximo pela vivência e pelas falas dos meus clientes, entendeu? Porque Sim. todos eles têm, tipo, Pode falar. todos eles têm casa em Portugal, todos eles têm não sei o quê. Então, tudo aquilo que parecia ser super distante, agora é como se fosse o quintal da minha casa, da minha realidade, entendeu? Esse é um ponto importante porque, assim, não é a realidade do Brasil. Não é que não possa ser. Né? Por exemplo, eu conversei com a Larissa, né? Aí ela falou assim, Magno, a inflação daqui nos últimos X meses foi tanto. Ou seja, dinheiro daí, eu tenho uma cliente também que é daí, ela mora em Portugal. Ela falou assim, não vale nada o dinheiro. E aí, com algumas soluções que você pode fazer, né? Que não é tão fácil investir aí, né? É tipo assim, é comprar ouro. Vamos comprar ouro, porque o ouro ele se valoriza. Então, assim, ter um investimento em ouro é interessante. Comprar dólares também é interessante. Porque o dinheiro daí não tem valor nenhum. Então, realmente, assim, eu tenho X mil kwanzas. Não vale nada, entendeu? É a mesma coisa de nada. O que aconteceu na Não, Argentina agora? A Argentina agora um iPhone bateu 1 milhão de pesos. Entendeu? Então, assim, sei lá, uns 10 anos atrás, um peso era... $1 dava 15 pesos. Eu acho que $1 hoje dá 120 pesos. A Argentina era um país super estruturado, rico, etc, etc. Então, é importante também ter essa visão, porque é o que você quer. Beleza. O que não pode faltar ao longo da consultoria para que seja realmente completo, um passo a passo, ótimo. Eu gosto de falar que isso aqui é a minha obrigação, aqui é a minha parte. Então, vamos começar esse passo a passo. Se você gostaria de conquistar para se considerar bem-sucedido depois da consultoria, caminho para conquistar 1 milhão. Aí, está muito claro aqui para você que é fazer, assim, num prazo de 12 meses, é ter uma grande capacidade de fazer. Em termos de rentabilidade, a gente não vai conseguir isso aqui. Se eu fizer uns 80 mil, 90 mil por mês, dá? Dá. Mas se eu faço 20 mil por mês, dá? Não, não vai dar. Estou falando que mesmo que você guarde todos os 20 mil, você vai gerar 240 mil no ano. Dá para multiplicar por 4 vezes em um ano com investimento? Não, não dá. Mas tem que ter sorte. Só que se eu coloco também algo muito arriscado, ao mesmo tempo traz o outro lado de você perder muito. Uma coisa que muita gente acaba não tendo essa clareza, assim, se você for pegar todos os grandes investidores,
Qual o principal segredo deles? Não é essas grandes tacadas que o cara ganha um absurdo de dinheiro. É, é proteger das grandes quedas e ter um ganho consistente ao longo do tempo. Porque eu Quando eu nunca... falei, quando eu falei assim, 1 milhão, foi no sentido de fazer, sabe? Eu penso muito na minha capacidade, no meu potencial do fazer, porque eu não tenho uma ideia de negócio de rendimento. Então, não seria fazer esse valor em rendimento, mas seria ter esse valor, entendeu? E isso passa muito pela minha capacidade de fazer. É muito isso que você diz, porque eu fiz muito essa projeção, de, tipo, cara, 12 meses. 12 meses vezes esse tanto, eu, Renato, consigo fazer. Eu só tenho que estar pisando no acelerador para fazer e me movimentar, entendeu? Ótimo. E aí, 3 coisas que você gostaria de ter no próximo encontro. Tem um apartamento, e aí eu vou te pedir aqui, quanto é esse apartamento? Onde é? Quanto é? Assim, eu gostaria de ter um apartamento em Fortaleza, assim, e aí de X metros quadrados, em tal localização, certo? Você coloque também com mais clareza. Até eu não sei quanto que custa. Pois é, entendeu? Eu não sei quanto custa. Sabe onde é que tu gostaria de que ele fosse? Sei. Onde é? Na beira-mar? Aqui, na beira-mar. Ok. Porque eu amo o mar, é maravilhoso acordar olhando para o mar. Mas eu sei, tipo, não precisa ser lá, mas no mundo de possibilidades, eu diria na beira-mar. Foi o que veio primeiro, e que talvez eu parando para pensar, eu nem diga que é lá, entendeu? Entendi. Então, eu queria que você pensasse mais sobre. Cara, eu gostaria de ter um apartamento nos próximos 5 anos. Quanto é que vai custar um apartamento? Tá? Assim, onde é que eu, mais ou menos, onde é que eu gostaria que ele fosse? Entendeu? Uhum. Aí tem $1 milhão, a gente já falou, e fazer 2 viagens internacionais por ano. Uma delas já é para a África do Sul, né? Então já tem uma aqui. Pode botar. Ó, África do Sul. E a próxima, deixar aqui, ó. A próxima viagem que eu quero fazer é passar 1 mês na Itália. Pegar um apartamento e ficar 1 mês na Itália. 1 mês inteiro. Tenho vontade de ir para Portugal. De tanto eles falarem Eu já aqui, fui, já. me dá vontade de ir. E a forma como falam e tratam aqui é como se fosse meia hora de avião. Mas é a mesma distância para o Brasil, 8 horas. É porque eu acho que a gente já está acostumada a ir, né? Que já faz parte, tipo assim. Vou bem ali em Portugal. Aí eu posso ir para Portugal e ficar na casa de algum cliente meu, porque todos têm casa em Portugal. Tá aqui, 2 viagens já, Portugal. Isso em 5 anos, talvez resolva nesses próximos 12 meses. Então, deu uma super acelerada aí nos seus resultados desejados. E aí vai ser bem barato. Tem casa lá, né? Beleza? Não, casa eu vou pedir para algum cliente, porque todos têm, amigo. Todo mundo aqui tem casa lá. Ótimo. É incrível. Então, beleza. Então, isso aqui, eu queria que a gente tivesse ele como um mapa mesmo. Eu vou te mandar isso aqui, se você puder imprimir e colocar ele em canto visual, bote. Ao longo da consultoria, a gente volta aqui. Certo? Uhum. Uma coisa que eu aprendi, que eu acho interessante, é assim. Existe uma sigla que chama que é o VUCA, né? Que a gente vive no mundo VUCA, né? Que ele é volátil, né? Ambíguo, complexo e é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, a gente vive numa realidade de muitas mudanças. Uhum. E aí, muitas vezes, quando a gente faz um planejamento desse, ou a gente define algumas metas, os resultados desejados, a gente quer meio que proteger esse resultado, esse mapa, esse plano das mudanças. E as mudanças, a única certeza que nós temos na vida é que elas vão acontecer. Sabe? E aí, porque no lugar de a gente tentar proteger, a gente, pelo contrário, tem que ter a capacidade de abraçar as mudanças e conseguir pegar essas mudanças e incorporar no nosso plano. Uhum. É meio como se fosse um GPS. No lugar de ser um mapa que eu desenhei na mão, se desenho errado, deu errado, eu fico perdido, a ideia é que de fato seja um GPS. Que de tempos em tempos eu possa ir recalculando essa rota. Então, por isso que é importante ter essa clareza, estar aberto a entender o que está acontecendo, coloca aqui e muda. Então, a ferramenta que eu desenvolvi, que a gente vai trabalhar em cima dela a partir de agora, é exatamente com esse objetivo. A gente pegar e trabalhar o seu mapa e ir colocando as coisas lá dentro e as coisas vão mudando.
Beleza? Ficou tudo claro aqui? Tudo claro. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Uh-uh. Então, bora lá. Você vai ter que, na verdade, entrar em contato com a Vitro, né? Beleza. Então, vamos Eu lá. já anotei aqui, o WhatsApp da Vitro. Então, vamos aqui. Deixa eu só compartilhar minha outra tela contigo para a gente E começar. assim, é interessante, como tudo é questão também da mentalidade, né, e tal, porque tipo, eu acelerei mesmo depois daquela conversa, porque caiu minha ficha, eu disse assim, putz, eu tô indo pro Brasil, vou passar o mês de agosto todo lá, eu não posso desfalcar a minha projeção de 12 meses, entendeu? Então, eu não posso esperar, deixar como se fosse acontecer para cada vez, eu tenho que trazer a velocidade para tudo que eu puder hoje. E aí, foi quando eu pisei no acelerador e disse, cara, eu tenho que, tipo, garantir o de agosto, não, mesmo não estando aqui, só que para isso eu tenho que fazer agora. Como é que, assim, hoje, pensando em termos comerciais da consultoria, o que é que eu faço? Eu tento, ao máximo, antecipar todas as sessões de diagnóstico do mês, para que eu sei, estou testando esse modelo de fazer a sessão de diagnóstico como a gente fez para gerar uma conversão. Isso tem dado uma boa conversão. E aí, eu tento marcar o máximo possível, X sessões por dia, para dar tantos por semana, porque se eu tiver 10 por semana, vai gerar uma conversão de tanto, já começa uma possibilidade de gerar uma receita previsível, entendeu? Uhum. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Você falou, hoje eu tenho uma receita de 50 e gasto 10. Sobra 40. Isso dá um índice de poupança. O que a gente vai fazer agora? Desculpa. A gente vai fazer o seu diagnóstico. Tem uma parte do balanço patrimonial que a gente faz na próxima sessão por questão de tempo. Eu quero te propor algo. Pode falar. Pode falar. Mudar, para a gente meio que mudar isso aí. Em que sentido? Quando eu tinha falado 50, né, eu já tinha falado com uma projeção do que de cursos. Só de cursos, como se fosse algo que seria seguro ali todo mês, né? Considerando um excesso de curso toda semana, enfim. Eu quero propor para a gente trabalhar em cima dessa projeção para que eu não perca ela de perspectiva. Então, 110. como se minha vida estivesse começando do zero agora, entendeu? Okay. E a consultoria está começando junto com a minha vida financeira. Tá bom. Ok. Então, beleza. A gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai pular o balanço, até porque eu acho que o que a gente já conversou, o seu balanço, basicamente, os seus ativos naqueles 50 mil que você tem. É só aquilo, não tem outra coisa. Então, o balanço vai ser simples. Então, vou te mostrar aqui algumas coisas do diagnóstico, a gente fazer algumas simulações para poder a gente entrar na outra etapa de análise de gastos, criação do orçamento e focar mais na parte de investimento. Já que o seu gasto hoje ele é zero, faz muito sentido eu perder tempo com gasto. Então, a gente vai ter que passar para a parte de investimento. Como o dinheiro vai começar a entrar, aí a gente tem que meio que deixar pronto. Renata, tu vai fazer isso. Assim, uma coisa assim, mas eu tenho 1 milhão. Como é que eu vou investir esse 1 milhão? Montar uma carteira, tirar tudo do banco e passar tudo para a corretora. Mas eu tenho 50 mil. Dá para fazer alguma coisa, a gente já falou, mas vai entrar tanto aos próximos 12 meses. Aí a gente vai deixar, vai colocar tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Quando for entrando, você vai colocando. Se a sessão, como a consultoria vai acabar antes de você receber todo esse dinheiro, aí qualquer dúvida você me fala. Aí eu vou te ajudando ao longo do tempo. Não, amigo, mas a gente renova, a gente vai dar um jeito, calma. Mas tem alguns clientes que eu acompanho mensalmente, depois a gente fala sobre isso. Certo? Tá. Então, beleza. O seu índice de poupança atual isso aqui é o baseado daqui para frente, tá? Tá. Não adianta olhar do que era projeção para trás, porque já não é mais real, entendeu? Não, e também não é o que está acontecendo todo mês. O que vai acontecer todo mês vai estar mudando e vai mudar, né? Então, beleza. Se você, Magno, eu ganho tenho uma possibilidade de fazer 110, estou gastando 10, está sobrando aqui 90,91%. Ou seja, eu estou poupando 90% do que eu ganho. Ótimo, você deveria, com a sua idade, poupar 20, que era 22 mil. Beleza. Então, você está bem melhor do que você está. Você está acelerando essa liberdade financeira. Então, você está me falando, a sua meta é poupar 90% do que você faz. Ou quase 91%, na verdade, né? 90,91%. Ou seja, com a meta, Renata, sonho todo mês poupar 100 mil reais. Certo? Uhum. Beleza. Com base nisso, aí a gente monta aqui. O seu teto de gasto é 10 mil. Posso gastar 10 mil. Agora, como você falou, eu quero manter uma meta de 100. Se eu ganhar 103, eu vou gastar 3 e vou guardar 100. Então, é importante que tenha isso como indicador.
Qual é o indicador da Renata? Qual é o indicador de sucesso? É ter todo mês 100 mil. Eu queria que você ficasse claro e você colocasse aí no cadernozinho, tipo, mês a mês, um abaixo do outro, 100 mil, ok, 100 mil, ok, 100 mil, ok. A gente precisa do indicador para medir a evolução da Renata. Se eu não tiver indicador, não tem como medir a sua evolução. A sua evolução, o seu foco é 100 mil. Se eu fiz 125, aí você fala, vou gastar 25. Você vai dizer, não faz sentido. Vou gastar 5 e vou guardar 120. Tá? Então, só que você tenha clareza aqui. Mês a mês precisa ter um canto que você acompanhe se você mandou o 100. Beleza. Com base nessa despesa de 10 mil, que acaba sendo uma despesa que você não tem tanta necessidade, a gente poderia ter uma reserva de segurança mínima que é 30 mil. Não precisa ter máximo de 60. Certo? Você está tendo uma boa capacidade de fazer, uma boa capacidade de guardar, não tem uma necessidade de curto prazo, ou por mais que você ajude seus pais, eles não dependem de você, beleza. A gente vai e mantém aqui uma reserva mínima de 30 mil. Hoje você tem 50, então já passou 20. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 20 mil e aplicar em algo melhor, que não tenha liquidez imediata. A Renata vai ficar com 30 mil em liquidez imediata. Tá? Então, vou colocar aqui, está no plano de ação. Ó. Aplicar os 20 mil em algo com maior rentabilidade. Aí, bem aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Está com esse dinheiro no Itaú, né? Tem algum problema abrir conta em outro banco para você? Não. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque no Itaú, a gente poderia conseguir algo. Se você também quiser ter no Itaú, para ter um histórico no Itaú e ao longo do tempo tem a possibilidade de ter crédito, ok. Mas o que é que eu vou te pedir como tarefa para ver se a gente muda do Itaú ou não? Se tem algum gerente que atenda que você consegue falar de boa, do Itaú. Se você entrar no aplicativo, às vezes eles dão um WhatsAppzinho, você clica e vai para o WhatsApp. Lá no aplicativo tem. Eu digo assim, eu que não tenho contato com nenhum, não tenho nenhuma relação, entendeu? Não tenho relacionamento. Tá. O que é que eu vou te pedir? Tenta falar com ele e coloca assim, hoje, se eu tenho 50 mil parado aqui, eu quero deixar 30 com aplicação com a liquidez imediata. Eu coloco em quê? Está aqui, ó. Falar com gerente do Itaú e pedir opção para investir 30 mil. Porque aí eu prefiro também deixar lá, porque de qualquer forma te dá um certo relacionamento com o banco ao longo do tempo. Tá? Só você tem um cartão, depois você tem um crédito, eu quero comprar meu imóvel, eu posso financiar no futuro, entendeu? Amigo, assim, o C6, ele me proporciona muito mais coisas do que o próprio Itaú. Você tem conta no C6, é isso? É. Então, beleza. Então, eu vou tirar isso aqui. Só que hoje eu não movimento ela praticamente, é mais para cartão de crédito, essas coisas, porque eu já ficava, para não ficar movimentando muitas coisas e eu me perder. Aí eu ficava sempre na do Itaú, entendeu? Tá bom, então eu vou abrir aqui a conta do C6 para ver o que é que tem no C6 em termos de investimento e te recomendar transferir o dinheiro do Itaú para o C6 e no C6 ficar lá com esse dinheiro com liquidez imediata. Tá? Você está vendo aqui. Vou deixar aberto aqui para eu ver. Então, eu vou botar aqui, ó. Pesquisar investimento no C6. Esse plano de ação aqui vai ter coisa que eu vou colocar para mim e coisa para você. Certo? Tá. Aí, vou botar aqui, ó, maio. Aí, quando a gente for, é só filtrar. Tá? Aí, você filtra o Renato, ó, aqui já é Renato. Aí, depois eu também sei onde olhar as minhas pendências com você, entendeu? Então, bora. Beleza. Balanço patrimonial, porque a gente já falou, basicamente tem 50 mil. Então, seu patrimônio hoje patrimônio líquido hoje é 50 mil. Você não tem nenhuma dívida de financiamento de carro, de veículo, nada dessas coisas. Não, eu tenho uma questão só, que tem sido
ao meu enchimento de saco. Há muito tempo, eu entrei numa sociedade com meu irmão e eu praticamente fui obrigada a assinar um negócio no banco de um carro. E aí esse carro aí gerou um processo de execução, enfim, o carro está lá, a gente já fez de tudo para entregar o carro para o banco, para fazer todo o movimento, e o banco fica resistindo. Já está com os advogados. Semana passada mesmo, mandei uma mensagem pro meu irmão para saber, tipo, e aí, como é que tá, entendeu? Tipo, resolve isso e rápido, tipo, é a única coisa que tem de pendência, de resto eu não tenho nada, não tenho Então, dívida. você tem um financiamento de veículos no banco. Foi feito um financiamento na época pela empresa que meu irmão tinha e que eu era sócia, Tá. certo? E aí eu assinei na época, enfim. E é só esse carro que está lá para ser entregue à justiça e está nessa pendência. Então, beleza. Para ver como é que isso acontece, me fala. Não vou considerar aqui, por enquanto, não. Tá? Tá. Agora, eu vou só te explicar como é que é o balanço patrimonial pessoal para que você tenha, como se diz, uma nova mentalidade sobre o que eu faço com o meu dinheiro e o que isso vai me ajudar ou não no futuro. Como é o balanço patrimonial? Assim, o balanço patrimonial, como é que funciona e para que é que serve? O balanço patrimonial ele tem um objetivo de te mostrar como é que está a sua situação de patrimonial. Quanto você tem em ativos, quanto você tem em passivo e qual é o seu patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o ativo total menos o passivo total. Tá? Do lado esquerdo de um balanço, você sempre vai ver o ativo. Por quê? Porque é uma convenção da contabilidade. E do lado direito, você vai ver o passivo e o patrimônio líquido. O que é o ativo, mano? O ativo não é aquela ideia que está no livro do Kiyosaki, para rico, para pobre, aquilo está errado. O que é o ativo? O ativo é onde você decide colocar o seu dinheiro. Tá? É onde você decide colocar o dinheiro. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que hoje eu tenho um carro de R$ 200.000 e tenho R$ 0 no banco. Eu decidi pegar os meus 200.000 que estavam no banco, ficar com 0 no banco e colocar 200.000 no carro. O meu carro é um ativo que vale 200.000. Agora, se ele é um bom ativo ou um ruim ativo, é outra história. Mas ele é um ativo. Só que ele é um ativo de uso. Está aqui, estaria aqui, automóvel, 200.000. É um ativo de uso e, por ser um ativo de uso, ele não gera uma renda. Certo? Por outro lado, eu poderia não ter carro e ter 200.000 de aplicações financeiras. Certo? Então, ele seria, o mesmo dos 200 seria um ativo, só que uma aplicação financeira que não me gera despesa, pelo contrário, me gera uma renda mensal. E aí é um bom ativo versus um ativo ruim. Não é aquela história, se eu tenho um carro de uso pessoal, é passivo. E se eu tenho um carro que eu alugo para terceiros, é um ativo. Então, se eu tenho um carro que eu alugo para terceiros e dá prejuízo, ele é um ativo que dá prejuízo. E se eu tenho um carro de uso próprio, ele é um ativo que dá despesa. Então, é a questão de se é um bom ou mau ativo. Como também, numa melhor questão, eu preciso de um carro. E hoje um carro de R$ 100.000 não é nem um carro nada demais, né? Os carros populares custam R$ 100.000 hoje. Eu poderia ter R$ 100.000 no carro e R$ 100.000 de aplicação financeira. Então, eu teria os mesmos 200.000 de ativo, só que 100.000 num e 100.000 no outro. Partindo do pressuposto que eu preciso de um carro, essa é uma melhor estratégia de alocação dos meus 200.000, sem um carro e sem investimento financeiro. Qual o problema da maior parte das pessoas? Não tem essa consciência, compra um carro de 200. Entendeu? Entendi. Então, a questão não é assim, o que é o ativo, onde eu preciso colocar o meu dinheiro. Na prática, o seu ativo é a sua estratégia de investimento, aonde o meu dinheiro está investido. Agora, se é bom ou ruim, a gente vai ter que avaliar depois. Beleza. Então, a gente tem, nessa lógica, os ativos de uso, minha casa, o meu carro, um apartamento na praia, uma casa de praia, e qualquer outra coisa que seja, que eu uso, e a gente tem os ativos que eu não uso que podem gerar uma renda. Um terreno, um apartamento alugado, aplicações financeiras, uma participação numa empresa, tudo isso são ativos que geram renda. Então, onde é que a gente tem que investir o nosso dinheiro para construir riqueza ao longo do tempo? Nos ativos que eu não uso que geram renda. Mas, em algum momento, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um carro, beleza. Aí você vai ter que fazer uma alocação. Tiro do que está gerando renda e vou pegar o que eu utilizo. Qual às vezes o problema? As pessoas têm crédito no banco, têm um carro de 300.000, uma casa na praia de 1 milhão, não sei o quê,
não tem ativos financeiros ou outras coisas que geram renda, está tudo de uso, com muito passivo, e isso traz um risco muito elevado. E aqui você está pagando juros todo mês, uma coisa que usufrui, você não tem nada que gera renda. Ao longo do tempo, você não está construindo riqueza, você está destruindo, porque você está pagando juros ao longo do tempo. Tá? Então, o ativo é onde está o meu dinheiro, é a minha estratégia de investimento. Eu posso estar meu dinheiro em coisas de uso ou coisas que eu não utilizo, mas geram uma renda. O passivo é o quê? É de onde vem o dinheiro para passivo mais o patrimônio líquido, é de onde vem o dinheiro para comprar os ativos. Como assim? A Renata tem 50 mil aqui. E aí, como você não tem passivo, seu patrimônio líquido é 50 mil. Eu posso zerar isso aqui e comprar um carro de 50 mil? Pode. De onde é que vem o dinheiro para comprar o carro? Do meu patrimônio líquido. Só que agora, no lugar de ter um ativo financeiro, eu continuo tendo 50 mil de patrimônio líquido, só que está no carro. Tá? Então, na prática, o passivo e patrimônio líquido, de onde vem? Qual o problema do passivo? Normalmente, ele tem juros. Então, o que a gente fala é que ele é oneroso. Ele custa todo mês um valor para mim. Quanto mais endividado você é, mais passivo você tem que gera juros. Isso, além de consumir uma boa parte do seu dinheiro ao longo do tempo, traz um risco para a sua vida financeira. Por quê? Porque quando eu boto aqui, qualquer problema que eu tenha na minha geração de renda, eu vou ter que, às vezes, pagar muito isso aqui. Vou continuar pagando a parcela do carro, a parcela do apartamento, do outro carro, do outro apartamento e das outras dívidas que eu tinha. Tá? Então, qual é o foco para construir riqueza? É você fazer, conseguir acumular e aplicar em ativos que geram renda. E aí, o seu patrimônio líquido não vai mudar o valor, mas ele está aplicado em coisas que geram uma renda mensal ou tem um potencial de crescimento, vai se valorizando com o tempo. Ficou claro? Ficou. Tá. Beleza. E aí, resumindo o seu balanço hoje, o seu ativo total é 50 mil, você não tem nada de passivo, seu patrimônio líquido é todo, o seu ativo todo é seu próprio dinheiro, não é dinheiro de terceiros, certo? E aí, como é que é composto o ativo da Renata hoje? 100% de ativos que geram renda. Tá? 100% de ativos que geram renda. Com base no que eu te falei com relação ao seguro, aqui vai dar uma avaliação imprecisa. Por quê? O que é recomendado que você tenha de seguros? Que você pague um seguro de 3 a 5% da sua renda mensal. Só que como você tem uma renda aí de 110 mil mês, claro que ficaria um valor completamente fora da realidade. Eu preciso de um seguro de R$ 3.300 mês? Não. Mas também, por outro lado, não seria um seguro caro, concorda? Só 3% da minha renda. Não é algo caro. Mas é desnecessário, amigo. É desnecessário. Então, o que a gente precisa fazer? Considerar, por exemplo, o custo de vida da Renata hoje, em torno de 10 mil, como se sua renda fosse 10 mil, e aí você pagaria algo em torno de R$ 330 no seguro a R$ 550 no seguro. Ótimo. Tá? Aí, quanto é que eu precisaria proteger o meu patrimônio? O que é que se recomenda? É que você tenha umas 8 vezes, uns 8 anos de custo de vida, o seu seria 120 vezes 8 a 960, a 13 anos o seu custo de vida. Tá? Só que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para uma pessoa que faz o meu seguro entre em contato com você, o Bruno, ele vai conversar com você, vai ter suas necessidades e vai criar uma proposta. A gente discute a proposta dele para não ficar caro para você e você decide contratar ou não. Tá? Só para Qual é a Prudential. Então, só para tá. planear com você. Qualquer coisa que eu recomendo aqui, eu não ganho nada, tá, Renato? Não ganho nenhuma comissão, não ganho nada acima, tá? Já entraram em contato comigo uma vez dessa Prudential aí, já me deram uma aula sobre essa Prudential aí, eu nunca fiz nada que eu não sabia. Eu disse, não vou ficar inventando coisa para mim agora, não. Mas já me explicaram. Então, pronto. Então, tudo que eu estou recomendando aqui, eu não ganho nada de ninguém. Tá? Só para poder ficar... Por quê? Porque aí eu tenho um alinhamento total com você. Tá? Nossa. Então, aqui eu vou deixar zerado. Não, amiga, mas não fez. Eu disse que contratei porque eu confio em você. Assim como que o que eu vou pedir agora também, não saia daqui, que óbvio que eu sei que não sai, porque eu acredito na sua ética e confio, mas que essa conversa, óbvio, ela não saia nem 1 milímetro dela para nada, claro. Entendeu? Ótimo. Nem para ninguém. Nem um centavo, entendeu? Tá bom, pode ficar tranquilo. Isso aqui é total sigilo seu, sem nem dúvida disso. Beleza. Com base no que você me falou hoje, você ter 50 mil, a gente calcula o índice, que é o índice das coberturas das despesas mensais. Quantos meses hoje a despesa mensal da Renata está coberta? 5 vezes. Então, hoje você tem uma despesa mensal de 5 vezes. E, sim, um certo momento é muito importante, que não é o seu caso hoje. Mas
Quantos meses, se eu tiver algum problema na minha geração de renda, eu consigo me manter? 5 meses. Tá? Então, já tem uma situação mais do que adequada para você, com base em quanto você faz e quanto tem o seu custo de vida hoje. Beleza. Tá. Só fazer outra pergunta. Tu tá aí em Luanda, tu tem seguro de viagem aí? Não. Tem algum tipo de seguro aí? Não, eu não tenho, mas qualquer coisa que eu precise é responsabilidade da empresa. Tá. O plano de saúde também não funciona aí. Não. Vou te pedir que você busque contratar um seguro. Tá? Tá. Assim, responsabilidade da empresa. Tá. A gente espera que seja. Entendeu? Uhum. Assim, eu sou meio noiado com essa questão de risco. Entendi. Por quê? Porque eu tenho medo? Não. É exatamente que eu não tenho medo porque eu me protejo. Entendeu? O contrário. Uhum. Eu deveria ter medo se eu estivesse totalmente desprotegido. Mas por que eu estou te pedindo isso? Não sei. Qualquer coisa pode acontecer com você. Putz, preciso de um hospital aqui. Vai falar a empresa não pagou. Não vai pagar. Ou não paga na hora, tu tem que pagar. Entendeu? Uhum. Então, a gente busca talvez um seguro desses de viagem, barato, que proteja, assim, um período longo. Você não sabe quanto tempo vai ficar aí. É exatamente, tipo assim, é a questão que a gente fala assim, é um termo um pouco técnico. É você estar exposto de uma forma, ao risco de uma forma que a gente chama, tecnicamente, é convexa ou côncava. Como assim? Se der errado, eu eu vou perder, assim, se alguma coisa der errado e eu precisar de alguma coisa, eu tenho muito a perder. Talvez eu tenha que pagar uma conta do hospital, qualquer coisa que você precise. Por outro lado, se eu tiver um seguro, eu perco pouco e estou muito protegido. Entendi. Entendeu? Sim, pode acontecer o que for, beleza. Não vai afetar os meus 50 mil que eu tenho guardado, ou o quanto eu estou guardando, ou não vai afetar alguém que eu preciso contactar, que eu não sei se eu posso contar. Entendeu? Entendi. Então, é uma certa preocupação que eu tenho, que é exatamente para, assim, a Renata está blindada e o crescimento financeiro dela está seguro, e a Renata está segura como pessoa. Tá? Beleza. Aí, para a gente finalizar, esse aqui a gente já viu, aos 35 anos você tinha que poupar 20%, seria 22, você está poupando uma meta de 100, então você está poupando 78 mil a mais do que o necessário, né? Na verdade, 110, né? Você vai estar 88 mil a mais do que o necessário, e aí você não tem necessidade de aumentar essa poupança. Pelo contrário, está poupando muito mais do que deveria. Com base na sua idade... Mas aí seria 100 mesmo, não? Peraí. Seria 100 mesmo, não? Que a gente combinou É. o 100 mês e o que viesse. Porque aqui ele está mostrando só o quanto deveria ser e na prática quanto é. Tá? Não, Então, eu estou falando aqui onde tem 110, seria 100, não? sim. Ok. Beleza. Com base na sua idade, 35 anos, você deveria ter um ano inteiro da sua renda acumulada. Uma renda de 110, você deveria ter 1.320.000, que é o que você está se propondo nos próximos 12 meses. Essa é a meta. Uhum. Tá? Uhum. Atualmente, você tem 50 mil, ou seja, 0,04 do que você deveria ter uma vez. 1.050 mil é 0,04. Falta 1.270.000. É mais ou menos quanto você tem que acumular nos próximos 12 meses. Certo? Beleza. É só para a gente finalizar, para poder fazer só uma estimativa para você. Com base numa despesa mensal de 10 mil reais por mês, existe um título que não é esse, é o Tesouro Prefixado, Tesouro Prefixado com juros semestral. Ok. Prefixado. Juros semestral. A rentabilidade anual desses juros é 10% ao ano. Tá? Ou seja, ele te paga um juros de 10% ao ano. Para manter uma despesa de 10 mil reais por mês, você precisaria ter algo mais ou menos em torno de 1.800.000 reais. Desculpa, 1.489.000 reais. Se você tivesse hoje 1.489.000 reais aplicados, geraria mais ou menos 10 mil reais por mês líquido. Ah, Magno, eu achei que fosse mais. Dá para ser mais. Isso eu estou trazendo uma questão segura e previsível. Tá? Isso seria você ter 1,13 vezes o quanto você ganha 1,13 vezes o quanto você ganha.
sua renda anual. Então, assim, se você acumular nos próximos 14 meses, vai bater isso aí. R$ 100.000 por mês. Então, daqui a 14 meses, muito provavelmente, você pode já ter uma independência financeira, que é algo que gera em torno de R$ 10.000. Você, entendeu? Então, já não é tão distante. Assim, pelo contrário, é bem próximo. Certo? Ou seja, eu tenho que ficar pelo menos uns 2 anos aqui, né? Oi? Pode ser, quem sabe. Mas, assim, é muito rápido, entendeu? Acaba sendo muito rápido esse resultado. E aí, para a gente finalizar, quanto tempo levaria isso, né? E aí eu vou te mostrar que não faz tanta diferença poupar, tipo assim, 105 ou 100. Você diz assim, Mário, você tem a necessidade, você tem hoje 50, você tem a necessidade de ter 1.489.000 para isso aqui. Mas você diz, Mário, 10.000, quando eu voltar para o Brasil, não me mantém. Se eu for com 20, precisa de 2.978. Hoje você tem 50. Então, falta 2.928. Falta isso. Mário, 20.000 ainda é pouco. Se for 30, no custo de vida, 4.467. Então, quanto maior... A questão assim, de quanto eu preciso ter ao longo do tempo para ter independência financeira depende muito do seu padrão de vida. Eu quero viver gastando 50.000 por mês. Você vai ter que ter um padrão muito alto. Vai levar muito mais tempo para você chegar até lá. Não é questão de estar certo ou estar errado, é tempo. Quanto tempo eu vou levar? Tá? Com base na realidade atual, que é 10, que a gente está falando pelo menos para os próximos 12 meses aí, você precisaria de 1.439. Você tem hoje 50, falta 1.439. Você, eu vou conseguir acumular 100.000 por mês. Vai levar 1,17 anos, foi o que eu disse, uns 14 meses para chegar lá. Mas se eu poupar 105, vai levar 1,11 anos. Vai fazer quase a mesma diferença. Entendi. Entendeu? Então, essa questão do usufruir ou não no seu caso não muda muito. Entendi. Eu sei que você é errado, eu sei que você é... O que é usufruir para mim? Tanto. Como é que eu gostaria? Vai custar quanto? Pronto. Aí eu vou juntar todo mês 5.000, nos próximos 12 meses eu compro a minha Chanel de 40.000. Tá bom. Entendeu? Esse dia vai estar aplicado, render um pouco, eu compro a Chanel e faço outra coisa. Tá certo? Ficou claro? Deu para entender? Ficou. Não, e quando eu digo comprar do investimento, não é nem que eu vá tirar o preço do investimento. Eu não vou mexer no dinheiro para comprar uma bolsa, entendeu? Mas que eu consiga, então, tirar do meu ativo, do que eu vou fazer, sabendo que eu não vou ter prejuízo, porque vai ser como se eu estivesse usando o que está lá, mas eu não vou mexer lá, entendeu? Entendi. Tá bom. É só para ter a certeza de que eu não estou desfalcando o meu objetivo principal. O que a gente pode fazer com o Twitter é assim, orçar algumas coisas que você quer fazer, que você gostaria, e assim, eu preciso juntar 3 meses, esses 5.000 ou 4. Aí você não mexe lá no 100 que está sendo aplicado todo mês e deixa um valor orçado. Eu posso gastar X mil reais por mês. Tá? Uhum. O meu usufruto, ou guardando para no momento certo eu usufruir, entendeu? Tá? Entendi. Que aí você não precisa também gastar todo mês, mas eu estou guardando um valor específico para usufruir daqui a X tempo. Tá? E aí, o que eu vou te pedir? Assim, não sei nem se faz muito sentido a gente fazer isso. Esse aí vai me dizer. Qual é o próximo passo da próxima sessão? É a gente pegar e analisar as despesas atuais da Renata. Como a Renata está gastando dinheiro dela com alimentação, com educação, com moradia. Você me falou, não faz sentido a gente fazer isso. Hoje eu não tenho nada. Hoje minha despesa é, tipo, plano de saúde. Eu tenho, mas eu estava vendo ela dar R$ 2.000. Então não faz muito sentido a gente avaliar isso e tentar reduzir alguma coisa para tentar ter um controle. Pois é, o que hoje eu estou pagando do cartão foram de parcelas que eu fiz, tipo uma bolsa que eu comprei. Aí eu parcelei no cartão e estou pagando agora. Tá. É a parcela do carro que vem no cartão, entendeu? Então, o que é que eu vou te pedir? Na próxima semana, a gente vai montar um orçamento mais claro para você, para a gente ficar com essa visão anual. Certo? Como você não tem despesas assim, padrão de alimentação, educação, lazer, moradia, que você levante quais são os seus gastos fixos. Mário, a parcela da bolsa, o meu plano de saúde, uma grana que eu mando com meu pai, outra coisa que você tenha fixa, a gente vai lançar todos esses gastos fixos nos próximos 12 meses e a gente vai projetar as suas entradas de receita e a sua meta de poupança, para que você tenha também uma visão mais clara do seu saldo,
Entendeu? Aham. Assim, eu sempre fico vendo o aplicativo do banco, então eu sei até hoje mesmo eu já vi. Então, sei te dizer esses valores até de cabeça, em que sentido? O plano de saúde é R$ 640, hoje eu fiz o pagamento dele. Tá, 86 reais do telefone, da TIM, hoje eu fiz o ok. pagamento dele. 626 da contadora. E o que está vindo de cá? Aí a parcela do carro, que é R$ 1.600, Tá. Que você paga a metade. que eu pago a metade, só que o que acontece? Meu pai, no começo do ano, pagou 3 meses para que eu pagasse os 3 meses seguintes. Então, eu vim pagando integral e agora a gente vai voltar a dividir, Tá, entendi. tá? Eu vou te pedir que a gente lance isso na próxima semana e monta isso aqui, Tá certo. tá? E aí a gente já começa a, talvez já, sim, isso vai ser rápido, a gente já dá um outro passo. Eu Tá, vou, eu vou, eu vou, com base no que você me falou, essa capacidade de poupar uns 100 mil por mês, já pensar numa carteira que possa começar a receber. Renata, bota o dinheiro aqui, aqui, entendeu? Tá bom? tá bom. Por favor, porque aí quando Ficou cair, tudo claro? eu já faço. Hã? Ficou tudo claro para você? Deu para entender bem? Ficou. Pois tu vê, porque na hora que cair, que não te disse ainda, não tá comigo, mas na hora que entrar eu já consigo direcionar para ele não ficar parado, entendeu? Ok. E fala o principal ganho, o aprendizado que tem com a nossa sessão de hoje. Ai, eu não sei te dizer qual é o principal ganho, eu acho que é a tranquilidade. Eu estava conversando com a Lari hoje, eu disse assim, Lari, hoje vou ter minha reunião com o Magno, eu não sei tu, mas a minha sensação é de tranquilidade, de que agora eu estou indo realmente na direção certa, que até agora eu estava fazendo e que eu estava ok com a mentalidade de classe média, usufruindo ali a curto prazo, usufruir, não vivi mais do que o que eu podia, mas consegui viver num padrão bem bacana de vida em São Paulo, que um custo é alto. Porque uma coisa é eu falar que eu tenho um custo de vida de R$ 10.000 em Fortaleza, você tem uma vida de rico. Em São Paulo, não. Com R$ 10.000 não é nem para respirar, entendeu? Então, Realmente é por isso muito que ela caro. fala, hã? Realmente é muito caro mesmo. É muito diferente, entendeu? Então, todo mês eu já saio com um custo fixo de R$ 6.000. Entendi. Tipo, custo fixo que eu não tinha opção, entendeu? Entendi. Então, era muito alto. E com seis mil Entendi. reais em Fortaleza, eu vivo muito bem, Então, pronto. entendeu? Então, o principal Então, ganho é só que você agora tem uma diferente. maior clareza, uma tranquilidade, está no caminho certo. Exato. Ótimo. Então, pronto. É isso. E aí eu acho que assim, um ponto é aproveitar a oportunidade nesse momento que você está tendo de gerar muito sem ter esse custo e aí em pouco tempo você conseguir fazer várias coisas que talvez em uma situação, vamos dizer assim, normal, putz, levaria 30 anos. Uhum. Tá bom? Tá bom. Renata, muito Obrigada. obrigado. Prazer falar com você. Eu vou te mandar aqui esse relatório e a planilha e a gente se encontra Certo. no mesmo horário, na próxima semana. Tá bom, amigo. Obrigada, gratidão. Aí, Tamo fala só juntos. mais ou menos quando é que esse dinheiro entra, que eu já vou pensar em uma alternativa para a gente investir. Eu não sei te dizer exatamente, mas em breve, mas eu também não tenho Vai previsão de entrar te na dizer. conta do C6 ou na conta do Itaú? Pois é isso que eu tenho que ver, porque a forma como vai chegar, entendeu? É isso que está sendo resolvido aqui. Tá bom, Porque aí você me fala. a minha conta empresa, ela é do Itaú. Entendi. Eu até Só recomendo se você. eu abrir uma conta Eu empresa, só também se eu tinha abrir uma muito. conta. Hã? Pode falar, pode falar. Só se eu abrir uma conta empresa no C6, mas hoje a minha PJ é Itaú. Tá. Eu também tinha conta no Itaú PJ, e aí eu tirei porque eu pagava quase R$ 200 por mês de tarifa, e aí Aham. não usava para nada. Aí um ponto que nós vamos ter que avaliar é o seguinte, aí talvez conversar com o seu contador vai ser importante. Como esse dinheiro vai entrar na pessoa jurídica, a gente tem que pensar como é que esse dinheiro sai para a pessoa física da Renata. Porque senão a gente vai ter que abrir uma conta na corretora da pessoa jurídica, a gente não vai conseguir abrir na Vitro, porque ainda não faz PJ, vai ter que abrir no BTG ou na XP para fazer investimento. Porque não dá para pegar toda a grana da pessoa jurídica e passar para a pessoa física. Entendeu? Então, esse é um ponto importante de passar com a contadora. Perguntar para ela, só, eu vou ter tais recebimentos, eu quero fazer aplicações financeiras no meu nome, como é que eu faço para transferir? Ela vai dizer, você pode transferir até tanto. Beleza. Aí a gente pode fazer ou não, ou então faz tudo na PJ. Tá. Tem que abrir uma Eu conta na PJ na corretora. entendi. Tá bom? Tá bom então, Aí amigo. você me fala como é que, quando tiver um pouco mais claro para você, quando é que esse dinheiro entra e como vai entrar, que a gente
Então, a gente resolve isso. Tá bom, então. Tá bom? Renata, obrigado. Já Tudo de deu. bom para você. Obrigada. Vê o WhatsApp da Vitro para ver se eu consigo resolver. Tá, vou ver agora. Boa semana. Tudo de bom. Obrigada para você Um também, abraço. viu? Tchau. Oh, tchau, tchau.